É uma questão bem interessante. Em todos os segmentos a seguir, ocorre um processo de nominalização que permite retomar a frase precedente. Pessoal, olha só. Vamos a uma ideia conceitual que a gente observa muito que a banca trabalha com o processo de nominalização. Muitas vezes, quando a banca trabalha a nominalização, é a passagem de uma oração subordinada desenvolvida e aí ela passa para um termo da oração. Já aconteceu isso com outras provas. Se eu não me engano, até foi a prova de consultor, de advogado do próprio Senado, ela trabalhou esse processo de nominalização sem pedir. Processo de nominalização, sem falar isso. Mas o normal que a gente percebe é isso. Então o que é normal? Um processo de nominalização é quando você troca uma oração por um termo de oração. Quer dizer, você vai então pegar aquele verbo e vai transformar num nome, beleza? Então, de uma oração substantiva, adjetiva ou adverbial, você torna então um termo da oração. Basicamente é isso. Só que a nominalização, a gente vê a banca cobrando isso nessa parte de reescritura. Mas a nominalização ela é mais ampla também. Então, na realidade, o que ela está pedindo deste processo de nominalização aqui é um processo de coesão, de substituição de uma informação colocada anteriormente. Beleza? Então esse nome, ele está de acordo com o processo colocado anteriormente? Com aquela ação colocada, aquela ação por um verbo ou por uma nominalização já feita anteriormente? Então o que eu quero que você observe é o seguinte, olha, assinale, ela fala o seguinte, ó, há um processo de nominalização, isto é, há um nome que permite retomar a frase precedente, isto é, a informação precedente. É isso que ele quer, tá? Então há um nome que retoma. A nominalização, ela pode se dar mesmo de a transformação de uma oração para um termo de oração, isto é, de um verbo para um nome, mas também ela pode se dar, como ela coloca aqui, ó, é uma nominalização que permite retomar a frase precedente. Então, tanto pode ser a transformação de um verbo para um nome, ou até mesmo que nós já tenhamos ali uma situação e eu vou simplesmente substituir de um nome para outro nome, o que caberia também, não é errado isso. Olha só, o ministro da Educação escapou por pouco de uma colisão aérea. A ocorrência lhe poderia ter sido fatal. Cara, olha só, nós temos aqui duas ideias nessa alternativa A, nessa frase aqui. Primeiro, a de que o ministro escapou por pouco de uma colisão aérea. A segunda ideia é de que há uma colisão aérea. Então a gente tem duas ideias. Primeiro ele escapou e depois que houve uma colisão aérea. Concorda comigo? Agora eu tenho que observar o seguinte, o que é retomado? É o fato de ele ter escapado ou a colisão? Veja, a ocorrência, se falou ocorrência, escapar é uma ação, ele escapou. A ação ela é intencional. Se ele tivesse falado assim, ó, a ação, né, lhe salvou a vida, alguma coisa assim, tá legal? Beleza. Agora ele colocou o seguinte, olha, a ação de escapar lhe teria salvado a vida, mas ele colocou assim, ó, a ocorrência lhe poderia ter sido fatal. O que poderia ter sido fatal? Ele escapar ou a colisão aérea? Opa, terror. A colisão aérea é uma ocorrência. Não depende do ser humano para fazer, para agir, para ele ser o agente. Concorda comigo? É o que aconteceu. É um acontecimento. Opa, então eu poderia entender que essa colisão aérea, o acidente, lhe poderia ter sido fatal. Mas eu posso também transmitir por um hiperônimo. Eu posso aqui colocar a ocorrência, porque uma colisão aérea, terror, é um acidente. Ok. Seria uma precisão maior, correto? A colisão aérea é um acidente, ok. Mas eu também posso retomar por esse processo de nominalização? Eu posso entender que colisão aérea é uma ocorrência? Posso, terror. Posso. Então note que ocorrência retoma o quê? Colisão aérea. Então eu tenho um nome, que é um hiperônimo, que retoma colisão aérea. Eu tenho um nome, então há uma nominalização aqui, correto? Ah, sim, tranquilo. Então não tem a ver com escapar, mas com a colisão aérea. E a colisão aérea não é uma ação, é uma ocorrência. Eu poderia ter colocado aqui acidente? Poderia, para ser mais específico, mas nesse processo de nominalização a gente sabe muito bem que cabe também o hiperônimo, né? A ocorrência. Ok, tranquilo. Vamos à frente. Um tenista brasileiro subiu para o 7º lugar na classificação mundial do tênis. Essa involução,
Na realidade, não foi uma gradação negativa, mas uma gradação positiva. Ele subiu. Ah, sim. Então, na realidade, não é involução, mas uma evolução, correto? Então, aqui eu já elimino. Realmente, cara, é evolução, não é involução. Vamos à frente. Então, o fato de ele ter subido para o 7º lugar na classificação mundial do tênis, isso daqui é uma evolução. Cabe nominalização, beleza? Transformando aqui uma oração, a gente retoma uma oração, né, por meio de um substantivo, sem problema nenhum. Ok. Letra C. Um automóvel explodiu num dos quarteirões muçulmanos de Beirute. A desgraça fez 30 vítimas. A desgraça fez 30 vítimas. Vamos lá, vamos observar aqui o seguinte, tá? Um automóvel explodiu num dos quarteirões muçulmanos de Beirute. O que a gente vai perceber dessa vitimização? Isso foi um crime, correto? Vocês concordam comigo? Que isso aqui é um crime? Então, a gente vai observar o seguinte, olha, esse automóvel explodiu por si só. Então, nesse caso, o que você vai perceber? A relação da desgraça, né? Ah, uma desgraça, essa desgraça fez 30 vítimas. Mas vem cá, desgraça seria uma palavra mais própria para essa explosão? Eu poderia aqui, nesse caso, retomar em vez de a desgraça, tá legal? Isso eu posso falar o seguinte, olha, isso ocasionou uma desgraça, por tendo em vista a perda de 30 vítimas, né? De 30 pessoas, ok? Ok. Então, olha só, veja nesse caso que a desgraça é o resultado de nós observarmos que houve 30 vítimas, ok? Então, essa ocorrência gerou uma desgraça, que foi o quê? 30 vítimas. Essa ocorrência, esse problema, vamos supor, então, que esse automóvel tenha explodido por si só. Teve um problema lá, ele explodiu num posto de gasolina, alguma coisa assim. Não foi algo criminoso, tá? Então essa ocorrência, ela gerou uma desgraça. E a desgraça é a perda de 30 vítimas, de 30 pessoas. É isso que é desgraça, ok? É essa a ideia. E não que a desgraça tenha levado à perda de 30 vítimas, porque perder 30 vítimas é a desgraça. É algo que é negativo, é a desgraça. Concorda comigo? A desgraça é a perda de 30 vítimas. Não é a desgraça que vai ser a geração do problema. Concorda comigo? O próprio problema é a perda das vítimas que é a desgraça, ok? Que é algo negativo. Então, eu poderia ter colocado, no lugar aqui de desgraça, eu poderia ter colocado aqui explosão. Mas errou. Tudo bem que explosão retomaria. Um automóvel explodiu num dos quarteirões muçulmanos de Beirute. A explosão fez 30 vítimas. Mas só que explosão, eu vou repetir a mesma base de explodiu, o que não seria aí o ideal. Ah, então, entendendo que isso aconteceu e isso foi um crime, eu poderia colocar um atentado, olha só. O atentado fez 30 vítimas. O atentado fez 30 vítimas. Isso foi uma desgraça. A desgraça foi a perda de vidas. Isso foi desgraça. Ok? E aí, nesse caso, o atentado fez 30 vítimas, mas terror não. Pô, cara, isso aí ó, foi uma ocorrência. Isso aconteceu. Ah, foi um acidente. Acabou explodindo. Ah, o acidente fez 30 vítimas. Não, foi algo assim que aconteceu. A ocorrência fez 30 vítimas, colocando então o devido hiperônimo. Tudo bem? Que é uma palavra de valor geral. Ok? Então, neste caso, você poderia colocar, então, aqui nesse caso, explosão repetiria, não seria o caso. Atentado, se foi ato criminoso, ou a ocorrência. Tudo bem? Letra D. A fuselagem do Boeing japonês acidentado já teria apresentado fissuras. Então, olha só, o acidente já teria sido denunciado por alguns especialistas. A colisão aérea foi um acidente. Tudo bem, né? A colisão foi um acidente, mas apresentando fissuras, aquilo ali é um acidente? Não. Houve um choque ali? Não. Ah, então aqui houve um problema. Poderia colocar aqui, ó, o problema já teria sido denunciado por alguns especialistas, correto? Ah, sim, que realmente não é acidente, né? Letra E. A França protegerá pela força suas pesquisas nucleares na Polinésia. A coação foi contestada pelo Partido Comunista. Bom, vamos lá. A coação é forçar algo, né? Você vai coagir alguém, você vai forçar por alguns meios ali, tá? Meios ilegais e tal, então é uma coação. Ok. Mas veja que é uma relação de proteção, e é uma proteção pela força.
A ideia, então, é a retomada, olha só, porque essa proteção pela força foi contestada pelo Partido Comunista. Tudo bem? Então, o ideal aqui seria a palavra proteção. Só que nesse caso, protegerá, eu já tenho a base prote, né? E aí você protege, na realidade. E aí quando você coloca a base proteção, você faria uma repetição, que não seria o caso. Então você poderia colocar, já que essa proteção aqui pela força é algo que a França, o país, a França, está agindo para fazer isso, eu poderia colocar aqui, neste caso, uma palavra de tom geral, que é a ação. Aí eu teria o hiperônimo, tudo bem? Então, neste caso, a alternativa A é a melhor resposta.